Oi, gente! Hoje a gente recebe com muita alegria aqui no Cinematório a atriz Bruna Lismayer. Bruna, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com você. Ela está sendo homenageada na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, seja bem-vinda ao nosso Cinematório. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Essa homenagem tem sido, como eu disse, uma grande festa de aniversário. Muito bonito, muito emocionante. Então, muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu vi que você comentou que parece uma festa de 15 anos, Exato. né? Que você está fazendo 15 anos de carreira, né? É. E aproveitando, né, sobre essa trajetória, você nos contou que, na verdade, nunca tinha sonhado em ser atriz, né? Até de onde você vem, né? Que é o interior, é muito difícil ter essa expectativa, né? Mas você acabou amadurecendo como atriz, né? Você começou a atuar ainda adolescente. Então, eu queria saber o que a profissão fez por você nesse sentido, sabe? Uhum. De crescer, de se formar e se tornar pessoa adulta através desse seu trabalho. Obrigada. Eu acredito muito em ofício. Eu não acho que a gente nasce sabendo nada. Eu acho que a gente aprende as coisas. E eu aprendi a ser atriz, né? Eu fui aprendendo e aprimorando. Acho que é um ofício constante de trabalho. E me trouxe a minha vida inteira. Eu começo a trabalhar com 16 anos, 17 anos. Então, acho que trouxe toda... Eu aprendo muito, assim, desde coisas que existem no mundo, coisas concretas, filmes, lugares. Viajo para muitos lugares, mas aprendo também um lugar muito íntimo, né? De como se relacionar, do que é importante no trabalho, na relação humana. Então, é um trabalho que me deu tudo que eu sou, assim. Tem uma pergunta que às vezes fala, o que é o cinema para você? Porque eu acho que são as minhas asas, né? Eu consigo ir para lugares onde eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca achei que seria possível a partir desse negocinho que a gente faz. Muito bonito você falar que são as suas asas, assim. Eu sinto que, para mim, tem um pouco a ver com isso também, porque eu também sou do interior. E foi uma grande janela, assim, né, para os mundos que eu poderia viver. Muito legal. Durante a abertura, a gente teve algumas mensagens do Ailton Krenak, inclusive uma que fala que a vida é fruição, né? E aí, se atuar, né, tem a ver com criar um outro alguém, né, viver esse alguém, como você está dizendo. Como é essa fruição de atuar, assim, para você? Por exemplo, você fica na personagem, na frente e atrás das câmeras, tipo, enquanto você está trabalhando ela, né? Você se comporta como ela ou não? Ou isso encerra no corte, sabe? Como que é essa sua vivência durante o trabalho? Eu acho que tem coisas que se misturam e que é impossível que não se misturem, tipo, eu troco de cabelo, às vezes eu emagreço, eu engordo, às vezes eu passo, se o dia tem 24 horas, às vezes eu passo a maior parte da quantidade dessas horas sendo outra pessoa do que eu. Uhum. E não que a quantidade diga muito, mas diz um pouco também. Mas eu acho que tem coisas que eu olho às vezes para uma personagem nunca como eu mesma, mas é como se ela fosse, ou se eu fosse a melhor amiga dela. E uma companhia. Exato, como se eu soubesse grandes segredos dessa pessoa que talvez nem ela sabe. E alguém que eu acompanho e alguém que permanece também depois que o filme acaba, a novela acaba, né? Tem coisas, acho que foi você que fez um pouco essa pergunta no dia da coletiva, né? Foi. Tem algumas coisas que permanecem, assim, desde aprendizados para a vida, coisas que você aprende sobre o mundo, sobre um jeito, sobre uma profissão. Mas tem alguns aspectos, eu acho que o ofício também, quando eu falo que esse ofício é um ofício constante, não acontece só nos ensaios ou só nas filmagens, é também continuar a manter o acesso a certas emoções, o acesso a certas sensações dentro de si. Então, é tipo quando você anda no mato e que você abre uma picada no mato, mas se você não acessa, o mato vai crescendo. Então, acho que esse ofício constante é também manter esse acesso a essas emoções, a essas atmosferas. Isso é trabalhoso, e é dolorido, e é gostoso ao mesmo tempo. Assim, é um trabalho de si e com o outro ao mesmo tempo. Perfeito. E você consegue me responder
algo do tipo, qual personagem mais vive em você? Eu sei que é difícil. Acho que muitas vivem, né? E às vezes elas não vivem o tempo todo, às vezes elas voltam. Nesse momento eu recupero um pouco esse acesso a essa pessoa. Mas eu vou te dar uma resposta poética, tá? Tá bem. Acho que vive em mim também as personagens que eu ainda não fiz, as que estão por vir. Acho que essas têm um certo espaço, né? Que é um espaço vazio. Acho que para essas tem um espaço sempre muito grande, que é preciso existir, que é o espaço do nada, que é o espaço do não saber, que é o espaço do pavor, do desconhecido. Do desconhecido. Perfeito. Adorei a resposta. E uma coisa assim que sempre nos chamou a atenção é que você tem uma característica de ser mutante, uma imagem mutante. Isso é muito interessante. E ao mesmo tempo você é muito bonita, assim, né? Inclusive o David, que apresenta a mostra, eu gostei muito que ele usou a expressão fotogenia rara, né? Isso é muito legal. E aí eu fiquei pensando assim que essa figura que é bonita, que é tão atrativa, mas obviamente não te resume porque você tem tanto mais, então essa beleza cresce. Mas eu queria entender se é uma preocupação para você que você age de uma forma disruptiva em relação a essa beleza, sabe? Em relação a essa fotogenia rara. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e muito provocadora, desde criança. E então as coisas que são muito calmas e confortáveis, tem uma hora que elas me cansam. Então a beleza normativa e a beleza tradicional, heterossexual, de uma mulher branca, jovem, magra, eu acho muito cansativa. Tem uma hora que é muito estável, sabe? Eu poderia ter continuado, ter construído a minha vida de um jeito muito mais estável. E ter muito mais dinheiro, e estar muito mais tranquila, assim. Mas me angustia. Então, acho que eu sempre vou me colocando nas beiras, assim, né? Nas beiras das coisas, porque de algum jeito me atrai. É um certo risco, né? Demanda um certo desencaixe. E eu gosto dessa sensação a sensação do desespero de não saber exatamente como vai ser, o que é. Então eu encontro um lugar de aconchego nesse desconforto, assim, de não me aquietar com o que eu já tenho, sabe? De não me aquietar com o que está dado. E assim, o outro lugar é tipo, essa beleza vai acabar. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, sabe? Eu trabalho para continuar me achando bonita até quando eu tiver 93 ou mais. 120. 120, mas eu sei que o mundo não vai me ver assim. Então, eu preciso construir algo para além disso, assim, porque enquanto mulher, especialmente, eu estou num auge da possibilidade de trabalho enquanto atriz. Eu tenho 32, talvez até os próximos 10 anos seja o espaço de tempo onde mais tenha personagens sendo escritas por pessoas. 45, 50 para cima só vai diminuir a quantidade de personagem que existe para atrizes dessa idade. Então, como é que eu construo a minha carreira e a minha vida para lá também, sabe? Porque, infelizmente, a maioria das personagens escritas para mulheres são jovens, são muito jovens, né? Muito jovens mesmo. Quero saber um pouco mais da Bruna cinéfila, né? O que você mais gosta de assistir quando você não está trabalhando? A última pergunta, né? Tinha que ser um fecho. Eu gosto de ver documentários sobre corpo e sobre bichos e coisas da natureza. Então, sei lá, a última coisa que eu tô assistindo, eu catei um negócio no YouTube, que é um documentário feito por um lugar na China que fala sobre
o que acontece quando você coloca a agulha da acupuntura. E aí eu fico lá, gostoso. Mas adoro ver, sei lá, um documentário sobre onda gigante, sobre desastres naturais, umas coisas bem aleatórias, assim. Sempre levada por uma curiosidade, que você tinha dito no início, né? Que é o que te moveu desde o começo da carreira. Então, Bruna, muito obrigada. Adorei nossa conversa. Como eu disse, eu queria que a gente pudesse estender. Mas já foi muito bom agora. Adorei. Obrigada mesmo. Tchau, galera. Obrigada.